Bem-vindos ao Absolutamente. Eu sou o Miguel Campos, coach de atleta. Hoje tenho o prazer de ter outra vez aqui a Nolo Tavela e nós hoje vamos ter aqui um episódio especial sobre as lesões e a longevidade, que é um bocado aqui o foco dela. Obrigado por aceitares o convite, Ana. Eu que agradeço, um prazer estar aqui de novo, Miguel. Então, desde o último episódio, como é que tem sido a tua vida? O que é que tens feito? Fala-nos um bocadinho. Eu tenho treinado mais assiduamente com relação ao triatlon, me inscrevi numa prova distância olímpica, por enquanto, para retomar. Quero fazer uma prova me sentindo bem, então vai ser no verão agora em junho. Então eu tenho me dedicado bastante ao treinamento, a voltar ao condicionamento depois da maternidade e basicamente estou fazendo isso. Profissionalmente, tenho me especializado mais em longevidade, porque eu acredito que é o que mais me chama a atenção e desperta interesse. Então, eu acredito que, além da estética, muita gente procura saúde só no momento da estética ou da doença, mas faz muito mais sentido pensarmos em prevenção, longevidade, que não é viver mais, mas é viver bem nos anos finais da nossa vida. E eu tenho muito isso como um valor de vida, poder aproveitar no momento que é para estarmos bem, é para estarmos sábios, é para a gente usufruir dos frutos que a gente plantou durante toda a vida. Então, eu tenho estudado cada vez mais sobre longevidade. E pegando aqui neste gancho que tu disseste, a longevidade, vem logo à cabeça, não é? Ali o Japão, os centenários, não é? E aquela sabedoria, aquela qualidade de vida, não é? Aquele ikigai que faz-os levantar todos os dias, aquela razão mais forte para se levantar. Sim, lá em Okinawa, que é uma das Blue Zones, que a gente vai falar hoje, né? O episódio é sobre as Blue Zones. O Ikigai é você ter um propósito. E esse propósito não quer dizer que é algo gigante, não é salvar o mundo, é descobrir a cura para uma doença. Pode ser algo como cuidar dos filhos, cuidar dos avós, fazer parte da sua comunidade, se sentir útil de alguma forma. Então, pessoas que têm algum propósito de vida e conseguem sincronizar a, as vontades que elas têm com o que elas querem, elas são muito mais longevas. Então, o que quer dizer o Ikigai, né? Que é uma palavra japonesa. E nós já começamos a pegar aqui nas Blue Zones, não é? O que é que são as Blue Zones, não é? Para quem não está a par, não é, da palavra, o que é que consegue-se explicar sobre isso? Sim, Blue Zones, um pesquisador, ele deu esse nome para lugares onde as pessoas viviam mais de 100 anos e viviam bem. Então, eram centenários que era mais do que um, era um grupo de centenários que vivia muito bem, ainda sem de deficiência de mobilidade, conseguindo seguir sua vida, cuidando da família, se divertindo. E aí são 5 essas regiões que eles encontraram e chamam de Blue Zones, porque os cientistas falaram: vamos olhar para esses lugares, o que que essas pessoas estão fazendo, o que que esses centenários que vivem tão bem por tanto tempo estão fazendo. E as 5 regiões são a Sardenha, na Itália, Okinawa, no Japão, Nicoya, na Costa Rica, Icaria, na Grécia, e Loma Linda, na Califórnia. E aí tenta-se fazer uma conexão entre esses centenários que vivem em lugares tão distantes com o que que acontece, por que que eles vivem tanto e tão bem. Isso basicamente que são as Blue Zones, para a gente tentar aprender, é como se fosse um grande estudo observacional numa realidade que já existe. O que que a gente tem que fazer para viver tão bem quanto eles? É sobre isso que se trata Blue Zones. E quase podemos dizer que estamos a falar de um estilo de vida diferente do que nós levamos normalmente. Sim, o estilo de vida nas Blue Zones é diferente do que nós temos nas grandes cidades. Tanto que nenhuma das Blue Zones é uma grande capital. São geralmente pequenos povoados, cidades pequenas. Por quê? Porque
a comunidade é muito importante para a nossa longevidade. Você se sentir pertencente a algo é muito importante. Então, quando vivemos numa cidade grande, eu já vivi em São Paulo, no Brasil, já vivi em Londres, na Inglaterra, e quanto maior a cidade, mais solitário você se sente, menos pertencente. Parece que você é só uma peça de um, né, de um maquinário gigante. Então, esse senso de conexão, que é uma necessidade inerente do ser humano, ele se perde um pouco e, de alguma forma, impacta na nossa vontade de viver mais. Então, nessas Blue Zones tem essa particularidade, que as pessoas, além de morar em comunidades pequenas, elas se movimentam mais. Então, por exemplo, na Sardenha, existem ladeiras, né, nessa cidade lá, e eles andam muito mais, caminham muito mais, fazem tudo a pé. A mesma coisa em Okinawa, onde as pessoas fazem muita jardinagem, então utilizam o corpo, tem esse movimento todo o tempo. Então, isso é muito importante, diferentemente do que eu moro aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui é o oposto de tudo isso. Para fazer qualquer coisa, é preciso entrar no carro e dirigir até um lugar. As ruas, as calçadas, a não ser que você esteja em uma grande cidade, não são feitas para se andar a pé. Tudo precisa pegar o carro, tudo é muito distante. E esse estilo de vida de que nós somos super dependentes do carro não é o mais favorável. O que é preciso fazer é compensar colocando atividade física, exercício no seu dia. Não quer dizer que morar numa cidade grande vai fazer eu viver menos. Depende das escolhas de estilo de vida que tens. Então, isso também é outro ponto muito importante. Posso continuar falando os pontos, Miguel? O que que... Podes. Eu ia te perguntar exatamente isso. Estamos alinhados. Sim. Outro ponto muito importante é que as pessoas que são centenários das zonas azuis, eles não vivem sob constante estresse. Eles têm vidas basicamente simples, que eles estão preocupados ali em produzir no seu trabalho, um trabalho modesto, que não é de grandes responsabilidades, mas é algo que é fácil, né? Existe um horário para começar e para terminar, basicamente. E eles vivem de uma forma simples, chegam em casa, ficam com os filhos, têm os pais próximos, então em todas essas Blue Zones se observa que os idosos fazem parte da família, num contexto de convivência, diferentemente do que a gente vê, né? Normalmente vai em grandes cidades, que às vezes os pais moram longe, não podem vir e tal. Então, o contexto familiar é muito importante, porque cria-se essa conexão. E falando em família, nas Blue Zones, percebe-se que é muito forte esse valor familiar. Então, a família vem sempre em primeiro lugar. Então, cria-se também aí um sentido de propósito, porque no momento que eu reconheço que eu tenho uma família para cuidar, que eu tenho o meu papel dentro dessa família, eu sei que eu tenho o meu propósito de cuidar das crianças, de cuidar dos mais velhos, de gerar aqui riqueza para essa família, né, no sentido de trazer dinheiro para casa. Então tem tudo isso de relacionado à conexão, mas muito forte o valor de família. Okinawa tem-se uma regra que é muito interessante, Miguel, que é a regra dos 80%, que é você comer até estar 80% satisfeito, não estar cheio, ou seja, você para de comer antes de estar empanturrado. E quantas vezes fazemos isso? E muitas vezes pessoas que têm ansiedade acabam fazendo isso todos os dias. E existem estudos mais em ratos, né, que mostra-se que o déficit calórico, quanto menos calorias a pessoa come, mais longeva ela tende a ser. Porque quem come menos vive mais, basicamente é isso. Não entrando no ponto de um déficit calórico de starvation, que a gente fala de, né, pessoa passar fome, mas num ponto de não comer em excesso. Então, isso é muito interessante e é o oposto do que vemos na nossa sociedade hoje, com porções maiores, com muitos alimentos hiperpalatáveis. Então, é uma tendência que é muito você estar presente no momento da refeição e
parar antes de estar cheio, é estar satisfeito, 80% satisfeito. Isso vem de Okinawa e é um pilar muito forte da Blue Zone. E falando em comida também, Miguel, a maioria das Blue Zones tem como base uma alimentação basicamente vegetariana. Uma das comunidades, a de Loma Linda, é basicamente de adventistas do sétimo dia, que é uma religião que não consome carne, então eles são estritamente vegetarianos. Nas outras comunidades, eles consomem carne, peixe, frango, mas não é o principal da refeição. O principal da refeição são vegetais, feijão, lentilha, no Japão, muito arroz, então, muitas frutas. Isso é a base da alimentação. E é engraçado porque a partir das Blue Zones, né, que é um estudo observacional, consegue-se fazer outros estudos de microbioma, né, da saúde intestinal de quem consome mais vegetais, que acaba sinalizando melhor para um corpo ser mais saudável. Então, hoje se entende isso um pouco melhor. Mas é difícil você falar que eles são saudáveis porque comem batata roxa, ou eles são saudáveis porque comem tofu. Não é tão fácil assim, porque nutricionalmente, um estudo de nutrição é muito difícil, porque são muitas variáveis envolvidas, tá? Então, isso é uma outra questão que eu acho importante ressaltar, que é a alimentação. E é engraçado porque eu também estava a fazer a pesquisa para este episódio, um, e este estudo da Blue Zones, ele há já países, não é, e cidades e seguradoras a querem implementar isto para fica mais barato este tipo de prevenção, não é, do que o tipo de cuidados, por exemplo, da América ou que nós próprios temos, que nós oferecemos às pessoas quando já vai numa fase pior. Uhum. Sim, exatamente. A alimentação é muito importante para quem se preocupa com longevidade, né? Não só no sentido de quantidade de calorias, né? A quantidade energética, que é comer muito ou comer pouco, mas a qualidade do que se come. E nós precisamos de frutas, vegetais, quanto mais colorido, melhor no nosso prato. E isso é importante porque vai trazer uma variedade para o nosso microbioma intestinal e vai fortalecer a sua saúde. Então, é entender que a alimentação é algo que talvez quando somos jovens podemos flexibilizar mais, mas conforme vamos envelhecendo, passando da meia-idade, passando dos 40 anos, é importante começar a colocar como prioridade uma alimentação saudável, para sofrer menos com doenças e com doenças crônicas do estilo de vida. E tu estavas a falar também há um bocado, não é, da clareza dos valores e dos princípios. Eu acho que quanto mais claro nós conseguimos fazer isso, referente quais são os nossos valores, os princípios, não é, que nos guiam, mais fácil é dizer que sim ou que não, ou aquelas coisas que são cinzentas, ou talvez, não é, que nos consomem tempo. E essas pessoas, não é, têm a comunidade, têm não é, aquele propósito de vida e não andam tão ansiosas, não é, como nós à procura, parecemos um hamster numa rodinha à procura de sempre de alguma coisa, de mais estímulo. Sim, o ser humano é um ser que foi feito, né? Nós somos programados no nosso DNA para viver em grupo. Então, esse contexto social, por mais que a pessoa seja introvertida ou extrovertida, que é a forma como você se reenergiza, precisa estar inserido num contexto social. Nós precisamos do outro para viver, ninguém consegue viver sozinho. Então, essa conexão e até o documentário que está no Netflix sobre as Blue Zones, eu extremamente recomendo, porque ao final a mensagem toda é sobre a conexão. Então, se a pessoa às vezes ela não come tão ideal, e até mesmo assim o álcool, que é uma questão controversa, que 4 das 5 Blue Zones consomem álcool regularmente. É algo que a gente sabe que faz mal para a saúde, mas eles consomem e vivem mais de 100 anos. O que que acontece, será? Então, o que me deixa claro no documentário das Blue Zones e tudo que eu li é que essa importância da conexão social aliada a um propósito se sobrepõe até a alguns outros hábitos, como, por exemplo, o da alimentação. Então, se vê que
Pode existir também um fator genético, tem pessoas geneticamente que podem ter uma flexibilidade maior no que comem, no que bebem, tem pessoas que geneticamente não podem ter essa flexibilidade toda, então por isso que é difícil comparar. Mas essa conexão que se faz com a comunidade, pertencimento, isso se sobrepõe às outras questões. Isso é, no meu ver, e ficou muito claro a mensagem que foi transmitida no documentário sobre as Blue Zones. Então, não adianta se a gente só comer super saudável, fazer exercício e se fechar numa caverna sozinho. A gente não vai ter sentido, não vai ter propósito de contribuição. E eu acredito que essa troca com outros seres humanos faz com que os nossos genes, de alguma forma, eles façam querer que a gente viva mais, sabe? De alguma forma que não se sabe como. Mas se sabe que a genética ela determina de 20 a 30% de tudo que a gente vai ter ao longo da vida. O ambiente que se está inserido, os pensamentos que nós alimentamos, a comida que a gente escolhe, tudo isso vai dizer o que você vai manifestar que está na sua genética. Então, até mesmo doença de Alzheimer, existem alguns genes que se chama ApoE. Algumas pessoas têm o gene que tem uma maior predisposição ao Alzheimer, mas a maioria das pessoas que desenvolvem Alzheimer não tem esse gene. Ou seja, o fator ambiental sobrepõe o genético. E isso daí é muito interessante, porque o contexto que você está inserido e a forma que você leva a sua vida vai te dizer muito mais sobre você ser um centenário do que somente a sua genética. E é isso que as blusões trazem para nos ensinar. E eu, por acaso, estava mal a lembrar. Eu ainda no outro dia vi um vídeo que filmam água e se deitarem para a água, a partícula muda, não é? E se tu sorris ou... E nós, no fundo, somos feitos de células, não é? Portanto, o impacto, por exemplo, eu posso, se calhar, estar... Pronto, vou dar um mau exemplo. Uma Coca-Cola. E estou feliz e estou-me a rir do que, por exemplo, estou a tomar um batido, coisa, e estou sempre isto, e vejo os outros e sinto-me mal, porque há aqui um meio, não é? Eu venho na cabeça os italianos, não é? Beber vinho e comer massa, não é? E eles estão felizes e estão em família e estão unidos. Exatamente. Qual é a diferença do Miguel? Quantos anos tens, Miguel? 37. 37 anos, que corre a um pace super rápido, faz maratonas, faz esporte, com uma outra pessoa de 37 anos que está obeso, sedentário, acha que não consegue correr. Qual é a diferença? Estás-me a fazer a minha pergunta? Qual acha que é a diferença, Miguel? Entre quem Eu consegue fazer tudo isso e quem não consegue? olha, eu ia dizer a identidade, não é? Os hábitos, e eu tenho um bocado aquela tua visão a longo prazo. Eu gostava, por exemplo, muito do conteúdo que eu vejo e que eu quero ser, não é? Não sei se vou ser centenário ou não, mas eu já penso, já há uns anos atrás, como é que eu quero ser com 50 anos? O que é que eu quero fazer? O que é que... É muito importante, por exemplo, eu ser independente com uma certa idade. E eu sinto, por exemplo, estas coisas que eu faço, eu vejo como investimentos. E prevenção é uma pílula que eu tomo todos os dias. Sim. Eu diria que a diferença entre o Miguel que faz tudo isso e se preocupa com a longevidade e alguém que não consegue sair disso é o mindset, é a mentalidade. Então, por isso que seu podcast, Bússola da Mente, é isso. A mente é onde nós queremos focar. Ela está totalmente conectada com todas as células do nosso corpo. E a mente nós conseguimos controlar, diferente do nosso coração, diferente do nosso pulmão. Então, a forma que nós escolhemos, quais os pensamentos que nós escolhemos. Então, se a sua. Tem também, vai, como foi a infância, mas se pegou as dificuldades da sua vida e transformou isso como uma forma de fortalecer a sua mente, fortalecer a sua personalidade, a sua identidade, é uma coisa. Agora, tem pessoas que se traumatizaram com os obstáculos da vida e não conseguiram criar uma casca para isso, né? Se fortalecer. Então, essa é a diferença. E aí eu acredito que os profissionais de saúde mental têm
muito espaço, porque é possível mudar a mente de uma pessoa. Não é possível mudar o corpo, as células, a genética, não é possível mudar o que aquela pessoa já passou, se ela já sofreu um trauma, como que é isso, mas a forma como a pessoa reage frente à vida dela pode ser mudada. E é engraçado que nessas blue zones, o ambiente é determinante para os indivíduos que nascem ali. Então, somente pelo fato de nascer ali, já vai ser um centenário, né? Grandes chances de ser um centenário. Por quê? Porque o ambiente, ele é o fator mais importante para a nossa mentalidade. Sim. Isso eu já falei É, outra vez, né, Miguel? Assim, hoje nós temos as redes sociais, então muitas vezes, se não temos um ambiente que é o adequado, né? Eu quero comer melhor, mas todo mundo na minha casa come errado. Podemos usar a internet, podemos usar a rede social, podemos usar vídeos, documentários para nos inserir nesse contexto que nós queremos pertencer. Então, é uma forma boa de utilizar a rede social, que eu sempre falo, não é só vilão, também é bom. Então, nós conseguimos modular esse ambiente para que nós blindemos a nossa mente para conseguir o que a gente quer. Mas isso é no passo a passo. e, por exemplo, eu estava ontem a correr e estava a ouvir o podcast do Dan, por acaso eram 29 minutos, e ele estava a falar disso, por exemplo, que em Okinawa eles nem têm a palavra para reforma. Eles veem a visão da vida contínua. E eu ainda num livro que li sobre o Ikigai, tem lá uma parte que eu achei fascinante, que está muito associada à mestria, que há famílias que já fazem aquela arte, tipo, tratam das plantas, já há séculos. Aquilo continua na família. E aquilo deixa ali a curiosidade, não é? Que há ali um propósito, há ali um caminho, há ali, não é? Nós temos vidas, não é? De 80, 100, mas eu imagino séculos a sempre a melhorar, sempre, não é? É quase a espada do samurai sempre afiada, não é? Que nunca quebra, ou estão sempre a melhorar. E no fundo é o que tu estás a falar do mindset, não é? Nós estamos sempre ali a afiar todos os dias o que é que queremos ser. Sim, e nessas comunidades menores, Miguel, o objetivo é um cuidar do outro, não são grandes objetivos, grandes ambições, é um cuidar do outro. Na sociedade que vivemos, no qual carreira é importante e ganhar mais e ter o carro tal, a casa tal, o apartamento tal, o que acaba por acontecer? O objetivo é ter mais, 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 é ter. E quando nós vamos envelhecendo, nós caímos, declina essa capacidade do ter e conquistar. Então, na nossa sociedade, digamos, fora das blue zones, o velho é um pouco descartado. O que é idoso, o que é velho, não é mais bem visto, é como já um problema, vai adoecer, vai reclamar, vai ficar chato, é colocado à parte. Nas blue zones, quando a pessoa envelhece, ela é um ponto de sabedoria para aquela família, que ajuda no auxílio com as crianças, que conta histórias, é alguém para orientar, é o coach da família, é a matriarca, é a senhora que está lá cozinhando na Sardenha e fala com os netos e fala o que é certo e traz as tradições. Isso é tão importante porque cria conexão, né, cria admiração e cria propósito, porque eu, quando envelhecer, se eu estiver na Vuzon, eu sei que eu vou ser útil para minha família, eu tenho o meu papel, eu não sou descartável. E quanta gente adoece por conta disso, Miguel? Que a pessoa foi um alto executivo, sempre gerou, proveu e envelheceu, os filhos foram embora, né? Não sei se está com a companheira mais, separou, não sei, e a pessoa fica sozinha. Qual é o propósito? Muito diferente. A pessoa se sente descartada. E essa sensação de não pertencimento e falta de conexão gera aí uma cascata de neurotransmissores da nossa bioquímica, enxerga isso como não quero mais viver. E aí não tem por que um corpo continuar se a mente não quer mais. Então é muito forte essa conexão. A gente não consegue explicar com bioquímica, ciência, como que é isso da conexão da mente com as células, mas ela acontece. E isso do envelhecimento, quando a gente enxerga envelhecimento como descartar alguém,
é muito triste, porque nós vamos estar nessa posição um dia. E essas pessoas, por exemplo, que tu estavas a falar, não é? Eu penso sempre assim, já passaram o teste do tempo. Elas já viveram uma vida e é o conceito, elas sabem, não é? E nós, às vezes, quando somos mais novos, não é? Pensamos que sabemos tudo, não é? E damos com a cabecinha na parede. Mas nós nem sabemos se vamos chegar àquela idade. Portanto, às vezes é esta parte de sermos humildes, não é? E era aquilo que estavas a dizer, são realmente pessoas que ligam. E é bonito de se ver, porque ligam o passado com o presente e nós estamos acelerados de uma forma louca atualmente, e é bom, tipo, haver este contraste, não é? Porque imagina, para um neto agora falar de telemóveis e de internet e de coisas, mas se calhar há pessoas que vêm tipo da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda, e é giro trazer esta coisa porque eles vivem mais no agora e conseguem estar sem estímulos com tanta dopamina e sobreviveram até agora. E nós estamos aqui sempre no stress. Sim, e o nosso cérebro não é adaptado à quantidade de informação que nós temos contato hoje em dia. É muita coisa. Então, nós já acordamos com o sentimento que estamos para trás, porque sempre tem um livro a mais para ler, sempre tem algo mais para fazer, algo mais para conhecer. E aí, se abre o Instagram, vê, essa pessoa ganhou milhões fazendo tal coisa, e você fala, poxa, mas eu só entro no Instagram para ver receita, como ele ganha milhões? E existe essa comparação que é muito injusta porque nosso cérebro ele é feito para viver em comunidade, ele é ancestral, ele ainda não teve tempo de se adaptar a toda a quantidade de informação que nós temos ali na palma da mão diariamente, a todo tempo. Então, é importante, ainda mais agora com inteligência artificial, né, Miguel? Vamos falar de inteligência artificial, um parênteses, né? A inteligência artificial, ela vem fazer coisas muito melhor do que a gente. Se colocar, por exemplo, sei lá, vou procurar na internet um plano de exercício, de atividade física. Antigamente, vou procurar um profissional. Hoje em dia, a geração anterior à nossa, porque nós temos idade parecida, já entra no chat GPT, pede a série de exercícios que tem que fazer, não procura-se mais um profissional. Então, a tecnologia está a evoluir de uma forma muito rápida e nós não estamos preparando a nossa mente para saber lidar com isso. Então, isso é outra questão que eu acho importante dizer. É tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo. E aí, essa conexão, ela se esvazia, mas ela é uma necessidade do ser humano. Então, a rede social antigamente, lá no começo do Facebook, era para nos conectarmos, ver foto do amigo, ver se passeou. E ultimamente tem sido mais um coliseu para as pessoas se degladiarem, pegarem pontos de vista e brigarem. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo com isso? Nós não estamos sabendo lidar com a quantidade de informação e com a exposição de pessoas que pensam diferente que nós. E é muito mais fácil você brigar com alguém virtualmente do que cara a cara, né, Miguel? Sim, e vem-me sempre aquela citação, eu acho que é do Sun Tzu, que é dividir para conquistar, e é o que eu noto na internet. E eu há bocado estava a fazer uma formação do meu mentor, e ele estava-me a dizer, vocês veem-me agora, mas não veem os 30 anos que eu era, tipo, só olhavam para mim, era uma pessoa muito fora da caixa. E os erros, imprimir livros ao contrário, e é importante, às vezes, não é? Pessoas que passaram por que nós queremos passar e nos digam estas coisas. Eu fiz mal, eu errei, não é? E não queremos tudo para ontem, porque abrimos o Instagram, tudo parece perfeito e o nosso cérebro começa ali. O que é que eu estou a fazer de errado? Porquê? Não é? E é preciso acalmar isto para nós não vivemos aquilo que voltávamos a falar, não é? Clareza dos nossos valores e princípios. Exatamente. O Instagram, ele mostra só o palco das pessoas, qual é o espetáculo, mas não mostra os bastidores deste palco. E todo mundo tem bastidores, Miguel. Para aquela pessoa que vê a foto que está num pódio de uma prova, ela treinou muito, ela se dedicou, ela fez o que precisava ser feito, mas não se tem isso. É aquela coisa, eu quero essa conquista, mas eu não quero pagar o preço por ela. E então,
quando nos deparamos com a rede social, as conquistas ficam até muito fora da realidade e às vezes a gente fica infeliz. Por quê? Porque o nosso comparativo é muito injusto. Então, diferentemente dessas comunidades que são as Blue Zones e até pensando em comunidades indígenas de antigamente, né? Povos sei lá, uma tribo na África, o que que era? Era você se alimentar, estar com a família, cuidar da sua família e se divertir da forma possível, sabe? Conversar, ver as coisas, tomar sol, comer. É isso. Não tinha isso de exercitar. Se você for ver nas Blue Zones, ninguém faz maratona, ninguém faz triatlo, ninguém levanta peso. Loma Linda, até os velhinhos levantam, fazem musculação, porque é uma coisa da comunidade. Mas nas outras, não. Então, o que que acontece? É usar o corpo para benefício da comunidade. Então, é fazer a jardinagem, caminhar. No documentário das Blue Zones, mostra também algumas cenas de Singapura, que é uma cidade totalmente feita para as pessoas que são mais idosas. É totalmente preparada. Então, tem grupos que se exercitam nas praças. Isso é tão importante, Miguel. Assim, essa parte, o Oriente está anos-luz na nossa frente. Por quê? Porque em poucos anos, a base da população, a base demográfica da população vai mudar muito. Então, nós ainda temos uma maioria, uma base da pirâmide de pessoas abaixo de 40 anos. Mas isso vai mudar. Nos próximos 50 anos, a tendência é a população jovem ser menor do que a população na terceira idade. E como que a nossa sociedade, que vê o idoso como descartável, vai lidar com isso? Sendo que as pessoas a serem cuidadas, entre aspas, vão ser mais numerosas do que os jovens que teoricamente podem cuidar. Como que a gente vai se preparar para isso? Como que a gente vai fazer isso? Não se fala sobre isso. Mas uma coisa boa é que hoje a preocupação com longevidade ela é muito maior. Então, você, próximo aos 40 anos, já estamos nos preocupando para daqui 20 anos, quando a população vai ser basicamente mais idosa. E nós estaremos nessa fatia, Miguel, com 60 anos. Será que a gente vai precisar de alguém para cuidar da gente? Ou será que estaremos com 60 anos correndo maratonas? Não é verdade? Sim. Depende das escolhas que nós vamos fazer até lá. E sabes que eu estava agora a acabar um livro e fala dali da, qual é que é a ilha também da Grécia, que é dos corredores, que é onde nasceu o gajo da maratona, que era o Filipe. Que E sim, sim. E eles estavam a falar, e é um conceito que eu penso que é muito interessante, que é eles lá têm aquele conceito de herói, mas é herói, eles basicamente treinam e têm um movimento, mas é para servir, é para servir ou quem está, o idoso, ou quem está numa situação de perigo. E esta parte de corpo e de vaidade, eles é uma coisa muito mais funcional, é mais aquilo do herói, do que lá no livro diz que estudaram aquilo mesmo, o Darwin e aquele titã do aço e não entendiam, porque pela lógica não faz sentido alguém se sacrificar a vida, não é? Parece que é um erro genético, mas não é. É servir, é algo maior. Sim, sim. E aí volta a necessidade de conexão, porque nós só conseguimos achar propósito no que é relacionado ao servir ao outro, Miguel. Não existe propósito desvinculado disso. Tanto que existem casos de executivos que largam tudo e viram monges que vão lavar o chão do templo, né? Tem isso. Por quê? Porque o propósito está no servir ao outro. O propósito é você fazer algo para que a vida do outro seja melhor. Isso te preenche de alguma forma e te faz querer continuar. Quando nós olhamos hoje, né, a quantidade de pessoas fazendo maratona, treinando, e cada vez mais aumenta o número de pessoas que querem fazer uma maratona e se predispõem a isso. É muito diferente do que era antigamente, como estava falando. Agora o propósito, ele é muito mais para cuidar de si, talvez da saúde, nem tanto estético, porque acredito que quem corre uma maratona não é só um propósito estético, é um propósito de superação. E como vivemos num mundo tão
tão cheio de gente, talvez fazer uma maratona é algo, eu vou me destacar por fazer isso. E quem faz uma maratona já se destaca, nem 1% da população faz maratona. Mas eu acredito que quando a pessoa coloca um objetivo disso, por mais que seja um objetivo bem individual, bem individualizado, se o esforço que a pessoa tem que colocar faz com que ela entenda que ela, para ter um resultado, ela precisa colocar esse esforço, esse treino e tudo isso. Então, acaba fazendo essa pessoa melhor. Não sei se tem essa percepção, Miguel, das pessoas que fazem maratona hoje, o objetivo com relação a isso, porque fala com muitos atletas, não é? Sim. Eu noto que é aquela superação, não é? Aquela disciplina. E eu noto que, por exemplo, eu noto que muitos empresários que já começam a pescar o olho ao desporto para pegar naquilo e trazer para a empresa, para os funcionários, aquela mentalidade, todos os dias melhor, dar ferramentas, ter bibliotecas na empresa, pagar formações, fazer dias abertos. Eu noto que aquela separação, não é? E há muitos CEOs que a coisa que mais ficam felizes é mostrar lá o troféu do Ironman e da maratona, não é? E porque sentiram que mereceram, que trabalharam para aquilo e que não há dinheiro que pague aquilo, entre aspas. Sim, sim. E depois aquilo eu acho que vai ser tipo um âmbito angular que vai fazer refletir, não é? Tens aquela roda da vida, não é? E aquela disciplina depois de despertar consciência, acho que vais ser a melhor pessoa para todas, para a tua família, para o teu emprego, para a sociedade. Sim, é a conexão, é o propósito. Quando coloca para você, para si mesmo, um objetivo como uma maratona, treino, 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 vou lá e consigo. Aumenta a sua autoeficácia. Então, seu sentimento de que eu consigo. E isso, como falou, é um hábito angular que reverbera para outras coisas. Então, se eu conseguir tão difícil correr uma maratona ou correr uma corrida de 5K, de 10K, eu quero mais. Então, é essa superação para alimentar essa autoeficácia. E não é à toa que, até eu li recentemente um estudo que, não sei que porcentagem, uma grande porcentagem dos CEOs, dos grandes executivos americanos aqui, dos Estados Unidos, eles são ou corredores, ou ciclistas, ou triatletas. E como que é isso? Eu acredito não, isso é fato. O nosso cérebro, ele fica bom nos padrões que ele repete. Então, se existe um obstáculo, vamos colocar que seja uma prova, que seja uma reunião, que seja um idioma, que seja alguma coisa, se eu coloco esforço contínuo, persistência, teimosia em fazer aquilo e eu vou lá e supero esse obstáculo, isso me dá mais força, me fortalece. É como se o músculo da mente se fortalecesse e aí eu consigo alcançar mais coisas. Então, isso também é muito interessante que a gente coloque na nossa vida desafios atingíveis que a gente vai conseguir fazer. Eu não vou colocar, por exemplo, uma ultramaratona nesse momento da minha vida, não consigo. Mas outros pequenos desafios, um triatlon olímpico, conseguir nadar 1.000 metros sem parar, alguma coisa assim que eu sei que se eu treinar eu vou conseguir, não consigo hoje. Isso aumenta muito o nosso propósito e nos faz ser Sim. melhor. Sim, e há mesmo estudos, por exemplo, mostra o cérebro, não é? De uma pessoa sedentária ou de um triatleta, não é? E nota-se que o cérebro é muito diferente. E eu noto que, por exemplo, eu falo com muitas pessoas, eu falo por mim, é clareza mental e resiliência mental. Eu estou-me sempre a preparar, não sei para quê, mas eu quero ter a mente forte, não é? Para quando realmente precisar e for preciso. Sim, sim, e a atividade física é o principal medicamento, se é que assim a gente pode chamar, para prevenir declínio da cognição, demência e até mesmo doença de Alzheimer. Então, é comprovado que pessoas que fazem atividade física regularmente conseguem viver mais tempo sem apresentar problemas relacionados à demência e cognição, que é muito triste, mas é uma das coisas, pensando numa população que vai envelhecer, é algo que a gente precisa pensar, principalmente mulheres que têm a menopausa como um fator de risco para declínio cognitivo e Alzheimer. Então, é interessante que
os idosos nas Blue Zones, eles não apresentavam tanto problema de demência e doença de Alzheimer quanto nas outras cidades, né, os outros valores mundiais para essa doença. E se atribui a esse sentido de propósito, mas também a hábitos saudáveis de vida. É uma pessoa ativa, não só mentalmente, mas também fisicamente. E aí, comprovadamente, a musculatura ela faz parte do nosso sistema endócrino. Então, sinaliza, quando ganha músculo, sinaliza para o seu metabolismo que ele está funcional. E isso faz com que você evite ficar doente. Então faz todo sentido, até mesmo para o cérebro, porque o cérebro ele é um órgão do aparelho do nosso corpo. Então ele também sofre com excesso de açúcar, com excesso de fritura, vamos dizer assim. Então é importante pensarmos também nele. E no fundo não é aquelas pessoas que estão sempre com aquela missão, porque eu acredito, não é? Que é aquela um dos traços que eu acho que eu ouço muito em empresários, mas acredito que mesmo os centenários têm aquela curiosidade, que é eu vou melhorar, eu vou ser melhor, eu vou contribuir, eu vou. E será que é hoje que vou acrescentar mais uma coisa? E o corpo depois é o que custa é começar, depois é quase automático. Sim, o que precisa é colocar disciplina até aquilo virar um hábito, porque a partir do momento que vira um hábito, fica automático. Então, é aguentar esse período de disciplina que precisa colocar muito esforço para conseguir colocar em prática o hábito. E aí depois fica mais fácil, vamos dizer assim, porque o hábito é uma automação da nossa mente. Aí se faz sem exigir tanto esforço, né? E os hábitos dessas pessoas das Blue Zones são hábitos de pessoas mais saudáveis, digamos assim. Sem exagero, sem excesso e com muita conexão e felicidade, pelo que mostra também no documentário. Então, se aqui fazendo aqui um bocado o recap aqui de o que é que tu achas mais importante salientar aqui das bons anos e da longevidade, o que é que tu apontavas aqui de hábitos? Hum, a primeira coisa é propósito e conexão. Então, se sente importante por alguma. Até estou um pouco repetitiva nisso, mas propósito e conexão é extremamente importante para o ser humano, porque faz com que tenhamos uma saúde mental saudável que reverbera para o corpo. E aí tens mais vontade de se cuidar, de comer melhor, de se exercitar. Então, eu acredito que se for o principal, é isso, me sentir útil. Com o que eu vou me sentir útil? Ah, Ana, não tenho família, não tenho ninguém. Faça trabalho voluntário, vá até uma escola, vá contar histórias nos hospitais, faça algo que se sinta contribuindo para o outro de forma genuína. Como é contribuir de forma genuína? É não esperar nada em troca, é contribuir simplesmente pelo prazer de estar a fazer o bem. Então, eu acredito que é isso. Alimentação, obviamente, não comer uma alimentação muito inflamatória, digamos assim, com muita fritura, com muito álcool, com excessos. E importante não comer até se empanturrar, parar na sua saciedade. Não passar fome, mas também não comer até ficar muito cheio. É saber dosar, é tudo muito dosado, porque quando a mente está equilibrada, nós não tentamos ocupar espaços com alimentação ou com vícios. A mente está equilibrada, então a gente consegue tudo. Então, basicamente, saúde mental é o número um. Saúde mental, conexão, atividade física, se manter em movimento. Basicamente isso. E tu, que mensagem final gostarias de deixar às pessoas? E se preocupem com longevidade. É importante nós pensarmos como serão os nossos anos finais de vida. Todos nós somos finitos aqui. Tudo o que nós temos, pessoas e coisas, são emprestados. Acredito que se pensa dessa forma, é uma forma estoica de encarar a vida. Tudo que nós temos é emprestado, Miguel, mesmo os nossos filhos, nossos parceiros, nossos pais, mães, porque um dia nós vamos perder tudo isso. Se vê isso como uma oportunidade de fazer cada dia único e cada momento importante, isso vale a pena,
porque isso fortalece a sua conexão. Então, eu estou com meu filho, eu vou olhar nos olhos, vou olhar mais nos olhos do que no meu celular, no meu telemóvel, né? Vou estar presente. Eu vou falar com uma amiga, vou realmente parar e dar atenção. E aí, dessa forma, as suas conexões sociais vão fazer você querer viver mais. E a partir do momento que existe esse interesse em querer viver mais, preocupar-se numa alimentação saudável, equilibrada, sem excesso, sem grandes restrições. E também atividade física. O quanto eu honro o meu corpo, porque para mim, o nosso corpo é o nosso templo. E quando nós fazemos atividade física, nós estamos a honrar esse templo, que é tão perfeito e nada na ciência consegue explicar a mágica que é uma célula conversar com a outra e estarmos aqui vivos. Então, é honrar o seu corpo, basicamente isso, honrar o seu corpo e ter planos e sonhos, porque quem deixa de sonhar não quer viver muito. Então, vamos ter planos, sonhos e conexões e entender que tudo na nossa vida, nada é para sempre. Tudo é transitório, inclusive o nosso corpo, e que ele vai envelhecer, e que seja da melhor forma possível. Ana, gostava de te agradecer pelo teu tempo e por esta masterclass que tu deste. Quem quiser acompanhar, não é, o teu trabalho, não é, tu é muito o teu foco deste longevidade e aqui das evoluções de hábitos para te seguir e desejar tudo bom e espero continuarmos a ter assim conversas longas. Adoro conversar contigo, Miguel. Sempre um prazer. Muito obrigada pelo convite novamente. Sempre que convidar, eu venho. Pode deixar. Fica combinado então. Obrigado. Tá bem.